Olá, gente, como é que vocês estão? Estamos chegando na reta final dos nossos conteúdos, né? Infelizmente, não da forma que planejamos no início do semestre, não da forma que gostaríamos, né? Mas por uma boa causa, para mantermos nossa saúde saudável, né? Nossa saúde sã. Pessoal, vamos lá, né? Hoje nós iremos trabalhar o Sistema Nacional de Transplantes, tá? E aí, antes de tudo, eu queria discutir com vocês um pouquinho o que é que seria o transplante. É um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, seja coração, pulmão, rim, pâncreas ou fígado, ou tecido, né, que a gente tem a medula óssea, ossos, córneas, de uma pessoa doente, no caso do receptor, por um outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto, né? Ah, professora, nós podemos também doar órgãos vivos, né? Podemos, pessoal. Por um exemplo, o rim, né? É um órgão duplo e aí a gente pode fazer a doação dele em vida, bem como o fígado, parte do fígado pode ser doado em vida também. Então, assim, existe essa possibilidade da morte em vida, mas é bem mais comum a doação após o óbito de um indivíduo, lembrando que existe um tempo para que esses órgãos ele entrem em isquemia, né? Então, por isso que esse indivíduo ele fica mantido por máquinas. E muitos desses indivíduos mortos que são aptos para a doação são indivíduos que teve uma morte encefálica ou algum AVE, tá? Então, é garantido a AME, que é a morte cefálica, né? É feito o teste e feita a declaração. E aí é avisado, né, ao Sistema Nacional de Transplante a possibilidade de transplantação, ok? Então, pessoal, para que haja o transplante, inicialmente ela foi regulada pela Lei Federal 8.489 de 1992, regulamentada pelo Decreto 879 de 1993. Posto que esses dois foram instrumentos iniciais para a captação e distribuição de órgãos no país, tá? Posteriormente, nós temos a Lei Federal 9.434 de 1997, que revogou a legislação anterior, ou seja, a legislação de 1992, 93, né? E passou a dispor sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano em vida ou pós-morte para fins de transplante e tratamento, sendo regulamentada pelo Decreto Federal 2.268 de 1997. A qual organizou o Sistema Nacional de Transplante. Posteriormente, né, a gente tem a Lei Federal número 1.211 de 2001, que altera os dispositivos da lei passada de 1997, a qual dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo humano para fim de transplantes e tratamento, né? Quais as alterações, professora, que essa lei faz? Essa lei ela altera alguns parágrafos, certo? Dentre eles são que a realização de transplante ou enxerto de tecidos, órgãos e parte do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização no doador de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos pelas normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. A retirada de tecidos, órgãos e parte do corpo de pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade obedecida à linha sucessória, reta ou colateral,
até segundo grau, inclusive firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente necropsiado e em seguida, devolvido ou entregue aos parentes ou responsáveis legais para sepultamento. É permitida à pessoa juridicamente capaz de dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplante em cônjuges, parentes consanguíneos até 4º grau, inclusive na forma 4ª deste artigo, que a forma 4ª, que é a retirada de tecidos, órgãos ou parte de pessoas, é o cinzazinho aqui, tá, pessoal? Ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial. O transplante ou enxerto só se fará com consentimento expresso do receptor, assim escrito em lista única de espera após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. No caso em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata o artigo anterior será dado aos pais ou responsáveis legais, e a inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo à indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração de estado de órgãos, tecidos e partes do corpo que lhes seriam destinados, provocados por acidente ou incidente em seu transporte. Bem como, pessoal, a legislação também estabelece que os transplantes e os enxertos só podem ocorrer em estabelecimentos de saúde público ou privado e por equipe médico-cirúrgica de remoção e transplantes, previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do SUS, certo? Ou seja, tanto a equipe quanto os estabelecimentos de saúde, eles têm que estar cadastrados no Sistema Nacional de Transplante, tá? O Sistema Nacional de Transplante, no caso, é integrado pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, Secretarias Municipais de Saúde, estabelecimentos hospitalares autorizados, rede de serviços auxiliares necessários à realização de transplante e estabelece funções para cada um desses integrantes, tá? Devendo as secretarias de saúde do Estado e do Distrito Federal instituir em sua estrutura organizacional uma unidade com perfil para transplante, e as funções que são conferidas para que haja o transplante, devendo se cadastrar junto ao Sistema Nacional de Transplante, certo? Ressalto também que os impostos são arcados, ou custeados pelas secretarias estaduais, tá? Sendo para o cadastramento, certo, dessas entidades e da equipe, devem ser realizados no endereço eletrônico do Ministério da Saúde, onde é possível encontrar uma relação dos documentos necessários para que haja o cadastramento tanto das entidades quanto das equipes, e aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante o que cada uma necessita, certo? Na legislação atual, há também a criação de unidades executivas das atividades do Sistema Nacional de Transplante, que no caso seriam as centrais de notificação, captação e distribuição dos órgãos, o CNCDO, onde vai relacionar as atribuições de coordenação, das atividades, mesmo sendo instituídas pelos municípios, certo? Ele
Essas atividades elas serão coordenadas pelo sistema ou pelo CNCDO. Existe como é que eu posso dizer? As entidades, né, que compõem o Sistema Nacional de Transplante, tudo passa pelo Sistema Nacional de Transplante. No entanto, a gente tem as centrais de notificação, captação e distribuição, que elas são de caráter estadual, né, e podem ser instituídas também de forma municipal. E tem de forma mais, como é que eu posso dizer, na atenção municipal, tem as organizações de procuras de órgãos, certo? Ou seja, houve uma morte encefálica, acaba que eu entro em contato com uma dessas entidades e elas se articulam entre si para que haja a captação e a distribuição desse órgão, certo? Passando a ser competências da centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, coordenar as atividades de transplante, promover a inscrição dos potenciais receptores de órgãos, tecidos e partes do corpo, classificar os receptores e agrupá-los segundo os critérios específicos, informar ao órgão central do Sistema Nacional de Transplante as inscrições para a organização da Lista Nacional de Receptores, receber notificações de morte encefálica ou outra que seja retirada de órgãos, tecido e partes para transplante, prover o transporte de órgãos, tecidos ou partes para o local onde o receptor ideal se encontrar, informar o órgão central do Sistema Nacional de Transplante da existência de órgãos, tecidos ou partes não aproveitáveis entre os receptores inscritos em seu registro para a utilização dentre os relacionados na listagem nacional, encaminhar os relatórios anuais sobre o desenvolvimento das atividades, exercer o controle, a fiscalização e aplicar penalidades cabíveis. Tá? Essas penalidades elas são aplicadas quando há uma equipe que está fazendo a coleta de um órgão ou parte do corpo sem estar devidamente cadastrada. Suspender cautelarmente estabelecimentos ou equipes que, por indícios de irregularidades, coloquem em risco os usuários e comunicar ao órgão central do Sistema Nacional de Transplante das penalidades aplicadas e acionar o Ministério Público ou outras entidades para reprimir os ilícitos, tá? Sendo a retirada de transplante, sendo que a retirada, pessoal, de transplante, órgãos e tecidos só poderão ser realizados por estabelecimentos e equipes que estejam autorizadas, certo? Essa autorização ela vai ocorrer tanto pelo Ministério da Saúde, né, que vai passar por uma avaliação do Sistema Nacional de Transplante, para que se possa ter um vínculo dessas equipes e de estabelecimentos para que haja, para que possa estar fazendo a coleta e o transplante de órgãos ou partes do corpo, tá? Daí a gente tem que a autorização do estabelecimento e de equipes especializadas de retirada e de transplante, né, o enxerto, terão a validade de atuação por 2 anos, sendo esse período renovável, né, sucessivamente, ou seja, a cada 2 anos eu tenho que dar entrada na renovação, e essa renovação ela deve ser requerida com 60 dias de antecedência do final do prazo da vigência, certo? A autorização ela perde sua eficácia a partir da data de expiração de sua vigência e até a decisão sobre um novo pedido de renovação, caso eu perca esse prazo de 60 dias, exceto quando eu solicito com os 60 dias de antecedência. Nesse caso, se ainda não tiver saído uma resposta definitiva do Ministério da Saúde sobre a minha renovação, certo? Eu posso continuar, ou seja, há uma prorrogação automática, tá? Do meu prazo de vigência, sem que eu
sofra nenhuma penalidade, até que haja uma manifestação definitiva do Ministério da Saúde. Vale ressaltar, pessoal, que eu tenho o cadastramento da equipe e eu tenho o cadastramento da entidade, certo? Então, assim, são coisas diferentes, tá? Não precisa necessariamente a minha equipe estar vinculada a uma entidade. E também, pessoal, não precisa necessariamente a minha entidade estar vinculada ao Sistema Único de Saúde, certo? Ela pode não estar credenciada ou ela pode não ter contrato com o SUS, mas ela pode sim se cadastrar, né, e passar a ser um estabelecimento autorizado pelo Sistema Nacional de Transplante para retirada ou para transplante, certo? Bem como os membros de uma equipe, né, poderão integrar outra equipe desde que estejam nominalmente identificados na relação de ambas e poderão atuar em qualquer estabelecimento autorizado para as atividades relacionadas ao transplante e retirada de órgãos. Ou seja, minha equipe não é fixa, tá? Caso o anestesista da minha equipe ele esteja doente, ele é substituível, tá? Minha equipe ela pode ser trocada ou ela pode integrar uma outra equipe, desde que essas pessoas que vão fazer esse rodízio, elas estejam identificadas na relação de ambas as equipes, certo? Essa norma, pessoal, ela só não é válida para o transplante de medula óssea, certo? Porque os membros podem atuar no mínimo em 2 equipes, se eu não me engano, e aí não pode ter esse rodízio entre os membros da equipe de medula óssea, certo? Existe até uma portaria específica para o transplante de medula óssea, ok? Para que haja o cadastramento das equipes, né, e dos estabelecimentos, tem que ser que todo estabelecimento ou equipe para ser cadastrada deverá, além de cumprir as determinações específicas a seguir, que a gente vai detalhar, certo? Ser avaliado pela central de notificação, captação e distribuição de órgãos, a quem compete emitir o parecer conclusivo sobre a autorização e remeter ao Ministério da Saúde o requerimento da autorização específica, certo? Como eu disse, eu solicito ao Ministério da Saúde, o Ministério de Saúde ele leva para o Sistema Nacional de Transplante, né, ou para a central de notificação, captação e distribuição de órgãos, e aí tem uma relação entre eles para que haja a autorização ou não, e se houver autorização ou não, o Ministério da Saúde ele é comunicado, certo? Então, pessoal, as documentações exigidas para autorizações da equipe são requerimento de autorização específico para cada tipo de transplante, com o nome da equipe, do responsável técnico e de cada um dos membros da equipe, com a informação da especialidade de cada um e o respectivo número do Conselho Regional de Medicina. Cópia de especialista ou de residência médica de cada um dos profissionais. Cópia do Conselho Regional de Medicina de cada um dos membros. Cópia de certidão negativa de infrações éticas. Identificação de todos os estabelecimentos de saúde onde a equipe irá atuar, contendo a razão social e o CNPJ de cada um deles. Declaração da disponibilidade da equipe para realizar procedimentos em tempo integral de todos os membros da equipe. Declaração da capacidade da equipe de realizar concomitantemente os procedimentos de retirada e de transplante, quando for o caso. Para o credenciamento do estabelecimento em si, que precisa do requerimento de autorização específico para cada tipo de transplante ou retirada de órgãos, tecidos ou partes, com o nome completo da instituição, razão social, CNPJ, endereço completo, código do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, obrigatório a partir da portaria, e informações sobre a vinculação contratual ao SUS.
se tem vinculação ou se não tem. Lembrando que para que haja o credenciamento do estabelecimento não é obrigatório se ter vinculação com o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Declaração de que tem compromisso de fiscalização e controle pelo Sistema Nacional de Transplante. Ato constitutivo do estabelecimento, que é o contrato social ou estatuto, com indicação da representação da instituição em juízo ou fora dele. Ato de designação e posse da diretoria da instituição. Relação nominal das equipes contratada ou funcional que atua na instituição, caso para o transplante. Declaração e relação da disponibilidade de pessoal qualificado e em número suficiente para o desenvolvimento de outras atividades indispensáveis à realização do procedimento, instrumental e equipamento necessário para a execução de cada tipo de transplante que se propõe a atender, designação do responsável técnico, CNPJ, alvará ou licença de funcionamento, expedido no caso aqui pela Anvisa, número de autorização da equipe do Sistema Nacional de Transplante, que vai atuar no estabelecimento, declaração da disponibilidade de serviços em tempo integral para o apoio às equipes, comprovante de existência de comissão intra-hospitalar de transplante, declaração ou escala de que possui médico plantonista nas 24 horas do dia, relação nominal de profissionais com título de especialista, de acordo com as exigências para cada tipo de atividade, infraestrutura compatível com a exigência para cada tipo de transplante e declaração de que possui capacidade de realização de exames e análises laboratoriais necessários para o procedimento de transplante. Os estabelecimentos que realizam atividade de busca ativa e captação de órgãos e de retiradas de tecido ocular humano também devem ser cadastrados e obter autorização do Ministério da Saúde, conforme a portaria, certo? Pessoal, para a retirada de tecidos específicos, bem como a criação de bancos de tecidos, né? Existem regulações específicas, como regulações e exigências específicas, tá? Para o Banco de Tecido Ocular Humano, a gente tem a portaria 2.692 de 2004. Para o Banco de Tecido Músculo-Esquelético, a gente tem a portaria 1.686 de 2002. Para o Banco de Válvulas Cardíacas, o seu funcionamento é regulamentado pela portaria 333 de 2000. E o banco de sangue de cordão umbilical e placentário é regulamentada pela portaria 903 de 2000. No entanto, para esse último, o Ministério da Saúde criou uma rede nacional de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário para o transplante de células tronco-hematopoéticas, conhecida por Brasil CORD, pela portaria 2.381 de 2004. Então, se eu pretendo fazer bancos de tecidos específicos, eu tenho outras exigências a ser seguidas. E aí, para cada tipo, eu tenho exigências específicas, tá? O financiamento dos procedimentos de transplante, né? Que aí, tanto ao transplante de órgão, de tecido ou partes, ou ao retransplante, a busca ativa de doadores, acompanhamento pós-transplante e a medicação para pacientes transplantados, são financiados com os recursos da FAEC. E aí lembram lá dos financiamentos, né, os blocos de financiamentos do SUS, o que é o FAEC, né? Vamos retornar lá aquela aula para lembrar, da pausa aqui e volta lá, tá? E aí, como saber quais equipes, estabelecimentos e toda a legislação referente ao transplante de órgãos, tecidos e partes, né? Para isso, tudo está disponível lá no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Eu deixo aí o site para vocês, caso vocês tenham interesse, ou quem sabe, quando profissionais da saúde componham uma equipe de transplante, tá?
Curiosamente, pessoal, o Brasil é o maior sistema público de transplante do mundo, sendo 95% das cirurgias, né, de transplantes realizadas pelo SUS. E o SUS, ele acaba que oferece uma assistência integral ao paciente transplantado. Exames pré-operatórios para cirurgia, né? Procedimento cirúrgico, acompanhamento do paciente e os medicamentos pós-transplante, tá? Então, é uma assistência integral durante toda todo o processo de transplante, né? E aí, pessoal, é isso. Aqui a gente traz só um resumozinho de um passo a passo de como ocorre tal transplante, ou seja, o hospital ele notifica a central de transplante sobre um paciente que está com morte encefálica ou com parada cardiorrespiratória. E aí, só lembrando, o protocolo de morte encefálica, se não me engano, são Valha Jesus, 3 neurologistas que vêm para confirmar a morte encefálica, certo? Então, quando o primeiro vem para que faz o início da confirmação, então a gente já comunica a central de transplante. Após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica, faz-se os testes de compatibilidade entre potenciais doadores e receptores. Quando há mais de um receptor compatível, a decisão de quem receberá o órgão passa por critérios como tempo de espera e urgência do procedimento. Aí a central de transplante emite uma lista, né, de potenciais receptores para cada órgão e comunica aos hospitais. Entra em contato com esses possíveis receptores também, certo? As equipes de transplante, junto com a central de transplante, já anotam as medidas necessárias para viabilizar a retirada dos órgãos e o transporte o mais rápido possível desses órgãos para o receptor, certo? Se puder ser realizado no mesmo hospital, na mesma instituição, melhor ainda, porque diminui o tempo o possível tempo de isquemia de cada órgão, tá? Porque, por um exemplo, o coração, ele suporta até umas 4 horas, né? Então, dependendo de onde for, ou eu tenho um meio de transporte aéreo, que é mais rápido, né? Ou então eu já vejo a possibilidade de trazer o receptor para a mesma instituição de onde está o doador. Aí eu tenho a retirada do órgão e o transplante sendo realizado, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Agradeço a atenção, peço que se cuidem, que próximo semestre, se Deus quiser, se Deus permitir, tiver tudo bem, a gente vai estar todo mundo juntinho de novo, em sala, presencialmente, matando a saudade e discutindo bem melhor os nossos assuntos, tá? Bons estudos, pessoal. Beijos.